Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis falando. Nessa aula a gente vai dar continuidade ao tema sequências que a gente começou na aula passada. Agora a gente vai falar um pouco de lei de posição, que é quando a gente tem uma lei que define essa sequência, uma formulinha. Então vamos começar pelo exercício 5, um bom exemplo aqui de lei de posição. A expressão a seguir é a lei de formação de uma sequência. Então, olha só, aqui tem uma expressão matemática, ele fala que a n, lembra, a n é um termo qualquer dessa sequência, o termo que a gente ainda não definiu qual que é a posição n. Então, um termo dessa sequência ele é definido, ele é igual a 5 vezes a posição dele menos 2, 5 vezes n menos 2, onde n é um número pertencente aos naturais asterisco. Então, naturais asteriscos, números naturais, são todos os números inteiros positivos, incluindo o zero, certo? Mais o zero, união com zero. Como tem esse asterisco, a gente não inclui o zero. Então, nos naturais asterisco tem o 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, certo? Então, por que o n tem que ser um número pertencente aos naturais asterisco? Porque n representa a posição. Só existe posição 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Não existe posição quebrada, não existe posição zero, e também não existe posição negativa. Então, aqui nesse n, a gente só pode usar naturais não nulos. Bom, então isso aqui é uma formulinha que a gente consegue definir qualquer um dos nossos termos dessa sequência. Então, veja só, a letra A. Escreva os 5 primeiros termos dessa sequência. Então, os 5 primeiros termos, vamos começar pelo primeiro, que é o A1. Para descobrir o A1, a gente vai usar essa formulinha aqui. O A1, o N, perceba que na formulinha, o 1 entrou no lugar do N aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer? Para determinar quem que é o A1, a gente tem que trocar por todos os lugares onde aparece o N na formulinha, a gente vai colocar o 1 no lugar. Então, vai ficar 5 vezes 1 menos 2. Fazendo a conta, 5 vezes 1 dá 5, menos 2 dá 3. Então, o primeiro termo vale 3. E assim a mesma coisa para os outros termos. Os 5 primeiros vão para o próximo, que é o A2. O A2 vai ser 5 vezes 2 menos 2. Então, mais uma vez, a gente pegou a formulinha e trocou no lugar do n, a gente colocou o 2. Então, vai ficar 5 vezes 2 dá 10, menos 2 dá 8. O próximo termo, A3, substitui o n da formulinha por 3. 5 vezes 3 menos 2 é igual a 13. A4 vai ficar 5 vezes 4 menos 2, que dá 18. E o A5 é 5 vezes 5 menos 2, que dá 23, certo? Então, essa formulinha é a própria lógica da nossa sequência, né? Na aula passada, no vídeo passado, a gente ficou buscando uma lógica para cada uma das sequências. Essa é a lógica da sequência, uma formulinha que indica cada um dos nossos termos. Não há nada mais forte do que a própria fórmula da sequência. Bom, então escrevendo aqui formalmente essa sequência, entre parênteses, primeiro termo, segundo, terceiro e assim por diante. 3, 8, 13, 18, 23. Como consequência da formulinha, você pode perceber que os termos vão somando de 5 em 5, né? Vão aumentando de 5 em 5. Até porque aqui está 5 vezes n, então quando você aumenta um valor para n, aumenta 5 no resultado, certo? Letra B, a sequência formada é crescente ou decrescente? Bom, a gente vai responder essa pergunta apenas pela observação. É só ver aqui, 3, 8, 13, 18, 23. Os termos estão ficando cada vez maiores, então a gente conclui que é crescente essa sequência, né? Quanto maior for o n, maior vai ficar o resultado dessa conta. Então a gente vai responder aqui crescente. Letra C, qual é o valor de A100? Então, essa é uma das grandes vantagens de se ter a fórmula da sequência. A gente não precisa ficar fazendo de 1 por 1 aqui, vai somando 5 até chegar no A100, não precisa. E a lógica já está dada aqui, essa é a lógica da sequência. Então, para descobrir o centésimo termo, basta pegar a formulinha e substituir no lugar do n o 100. Coloca no lugar do n o 100. Então, vai ficar A100 é igual a 5 vezes 100 menos 2, que dá 498. Esse é o centésimo termo dessa sequência. Outra pergunta, a n é igual a 153. Então, o exercício está fazendo uma afirmação. Um termo dessa sequência de posição que a gente não sabe, posição n, vale 153. A gente tem que ver qual é o valor de n, ou seja, qual é a posição desse termo aqui. Bom, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar essa informação. Se a n vale 153, então significa que existe um n, existe algum valor desconhecido que eu multiplico por 5 e subtraio 2, que é a formulinha, e como resultado vai dar o 153, certo? Então agora o que a gente ganhou fazendo isso? A gente ganhou uma equação. A equação só com n, é a única incógnita, a gente resolve.
Então, isolando o n nessa equação, o menos 2 que está aqui vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. Vamos somar 2 desse lado, somar 2 desse lado, vai ficar 155. Falta, para isolar o n, falta só tirar o 5. Então, divide esse lado por 5, divide os dois lados por 5, vai ficar que o n é igual a 31. Então, a gente acaba de descobrir que esse 153 realmente pertence à sequência e ele está na posição 31, ou seja, ele é o 31º termo da sequência. Letra E. A m é igual a 245. Qual é o valor de m? Então, há uma afirmação que a gente não sabe ainda se é verdadeira ou falsa. Ele está falando que existe um termo dessa sequência, que a posição dele é m, a gente não sabe quem é essa posição, mas o termo vale 245. Então, qual que é o valor de m? Então, o que a gente vai fazer? Se esse termo realmente pertence à sequência, quer dizer que existe um número que a gente multiplica por 5 e subtrai 2, que é a lógica da sequência, e vai ter como resultado 245. Então, é só pegar essa sequência aqui, essa formulinha, e substituir o 245, igualar a 245. E agora a gente vai tentar resolver isso aqui. Esse menos 2 que está aqui, soma dos dois lados menos 2, então vai ficar 5m é igual a 247, divide por 5 dá 247 dividido por 5. Esse resultado não é um número natural, vai dar um número quebrado. Só que aí temos um problema, né? O m é a posição do termo. Posição tem que ser um número natural, não nulo. E m não pode ser um número quebrado. Então, o que isso significa? Significa que o m não é uma posição possível para a sequência. Esse m vai dar quebrado, vai dar entre dois números inteiros. Então, como o m não pertence aos naturais, é impossível essa afirmação dar certo aqui, ó. Não tem nenhum termo da sequência que dá 245. Isso significa que esse termo aqui, o 245, ele estaria entre dois termos da sequência. No caso aqui, a gente consegue perceber a lógica, né? Vai ficar entre o 243 e entre o 245. Entre o 243 e o 248, desculpa. E aí o 245 não faz parte da sequência. Por isso que deu quebrada a posição dele, não dá uma posição bonitinha. Exercício 6. A expressão a seguir é a lei de formação da sequência. Então, é um exercício muito parecido com o anterior, só que agora temos uma outra fórmula. Certo? Cada sequência formada tem uma formulinha diferente. Para cada formulinha tem uma sequência, para cada sequência tem uma formulinha. Existem infinitas possibilidades de formulinha, não tem só aquela que a gente viu. Esse aqui é um outro exemplo. Ó. Então, para descobrir um termo dessa sequência, a gente tem que pegar a posição dele, multiplicar por menos 4 e depois somar 5. Sendo que o n só pode ser um número natural não nulo, certo? N representa posição, não pode ser um número zero, negativo, quebrado, tem que ser número natural positivo. Então, escreva os 5 primeiros termos dessa sequência. Então, a gente vai calcular um por um. O A1, basta pegar essa formulinha e substituir o n por 1. Então, vai ficar menos 4 vezes 1 mais 5. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais 5 vai dar 1 positivo. Segundo termo é o A2. Basta substituir o n por 2, vai ficar menos 4 vezes 2, que dá 5, mais 5, que vai dar no resultado menos 3. Terceiro termo, menos 4 vezes 3, mais 5, que vai dar menos 7. Quarto termo, menos 4 vezes 4, mais 5, que vai dar menos 11. E o quinto termo, menos 4 vezes 5, mais 5, que dá menos 15. Ou seja, para descobrir cada termo, basta substituir o n pela posição, que a gente consegue descobrir o valor do termo, certo? Só usar a formulinha. Então, essa sequência ficou 1, menos 3, menos 7, menos 11, menos 15. Lembrando, formalmente, uma sequência você tem que colocar entre parênteses separada por vírgula. Agora a gente responde o B. A sequência formada é crescente ou decrescente? Então, mais uma vez, a gente vai usar observação nesse exercício. Perceba que aqui os termos estão ficando cada vez mais negativos, estão ficando cada vez menores. Então, é uma sequência decrescente. Que faz sentido, né? À medida que eu aumentar o n, como vai multiplicar por menos 4, vai ficar cada vez menor. E aí a gente conclui, por observação, que é decrescente essa sequência. Letra C, qual é o valor de A100? Então, mais uma vez, ó, essa é uma das grandes vantagens de ter a fórmula da sequência. Basta você usar essa fórmula e você consegue descobrir qualquer termo, no caso até o centésimo termo, não precisa ficar indo de um por um. Para descobrir o centésimo, é só substituir o n por 100. Então, o centésimo termo é menos 4 vezes 100 mais 5, que vai dar menos 395. Outra pergunta, letra D. A n é igual a menos 83. Então, o exercício está fazendo uma afirmação, a gente não sabe se é verdadeiro ou falso ainda.
qual é o valor de n, ou seja, qual é a posição desse termo. Se ele realmente pertence à sequência, qual é a posição dele. Então, o que a gente vai fazer? Se existe um termo que vale menos 83, então existe um número que a gente multiplica por menos 4 e soma 5 depois, que vai ter como resposta o menos 83. Nada mais fiz do que pegar essa formulinha e substituir, já que ele falou que o AN vale menos 83, eu substituí o AN por menos 83. Agora a gente tem que resolver essa equação aqui, ó. Para resolver a equação, a gente tem que sempre isolar a incógnita. Então vamos isolar o n, tira o 5 daqui, então subtrai 5 dos dois lados da equação, vai ficar menos 88. Agora a gente tem que tirar esse menos 4 que está multiplicando, divide por menos 4 dos dois lados, teremos que n é igual a 22. O que eu concluo disso? Que esse menos 83 pertence à sequência e ele está na posição 22, ele é o 22º termo da sequência. Letra E, a m é igual a 45. Qual é o valor de m? Então, bem parecido com item D, qual é a posição desse termo? Se é que ele existe na sequência, certo? Então, o que a gente faz? Se ele realmente pertence à sequência, existe algum número, m, existe uma posição que a gente não sabe ainda, ele chamou de m, que a gente multiplica por menos 4, soma 5 e vai ter como resultado mais 45. Então, agora a gente tem que resolver essa equação aqui, ó. Resolvendo essa equação, subtrai 5 dos dois lados, menos 4m é igual a 40, divide por menos 4 dos dois lados e o m é igual a menos 10. M é posição, e não existe posição menos 10, né? Posição tem que ser um número natural, não nulo. Então, como esse m não pertence aos naturais, então ele não faz parte da sequência. Então, esse termo é impossível. E a gente já poderia ter visto isso antes, né? Perceba aqui que se você olhar a sequência, aqui vai ficando cada vez mais negativo. O único número positivo é 1, depois vai ficando cada vez mais negativo. Então, já parecia meio impossível. Como que um termo vai dar 45 aqui, né? Impossível, todos os outros são negativos, então nunca ia chegar no 45. Pelo que a resposta chegou aqui, ó, a posição menos 10, se você quisesse chegar no 45, você teria que voltar alguns termos aqui, mas não tem como, né? Sequência começa sempre pelo primeiro termo, não existe posições zero ou negativo. Exercício 7. Então, aqui é um outro exercício com uma formulinha, ó. Só que perceba que essa formulinha é um pouquinho diferente das outras, ó. Principalmente, aqui o fato principal de ser diferente é que tem a posição tá ao quadrado aqui, né? O n está ao quadrado na formulinha. Isso vai fazer algumas alterações no padrão da sequência, ó. Escreva os 5 primeiros termos da sequência. Então, a ideia básica é a mesma. Pega a formulinha e substitui pela posição. Para calcular o A1, troca o n por 1. Fazendo as continhas aqui, o primeiro termo é 1, segundo termo é 10, terceiro termo é 25, quarto termo é 46 e o quinto termo é 73. Escrevendo a sequência aqui, temos 1, 10, 25, 46, 73. Então, perceba que nos dois exercícios anteriores, um ia indo de 5 em 5, outro ia indo de menos 4 em menos 4. Nem todas as sequências têm esse formato, esse padrão. Aqui, por exemplo, a soma 9, soma 15, soma 21 e assim por diante. Ou seja, nem sempre vai ser somando o mesmo número. Existem infinitos tipos de sequência, tá? E agora a pergunta B. A sequência formada é crescente ou decrescente? Então, pela observação aqui, ó, 1, 10, 25, 46, 73, esses termos estão ficando cada vez maiores, o que faz sentido, né? Quanto maior é o n que a gente escolhe aqui, vai elevar ao quadrado, vai ficar maior ainda, então essa sequência é crescente. Letra C, qual é o valor de A20? Então, tendo a formulinha, a gente consegue calcular qualquer termo, não precisa ficar indo de um por um. Basta pegar a formulinha e substituir o n pela posição. No caso aqui, ó, A20, substitui o n por 20. 20 ao quadrado dá 400 vezes 3, 1.200, menos 2, 1.198. Letra D, a n é igual a menos 50. Qual é o valor de n? Então, está sugerindo que existe um termo que vale menos 50, qual é a posição dele? Se esse termo realmente pertence à sequência, existe um número que eu elevo ao quadrado, multiplico por 3, subtraio 2 e vai ter como resultado menos 50. Então, a gente tem que tentar resolver essa equação agora, ó. Então, vamos isolar a incógnita, tenho que isolar esse n ao quadrado aqui. Então, tira esse menos 2 daqui, soma 2 dos dois lados, 3n ao quadrado é igual a menos 48, divide por 3, n ao quadrado é igual a menos 16. Agora, então, que número que é ao quadrado dá menos 16? Como a gente já viu isso, nenhum número natural ao quadrado tem como resultado menos 16. Né? Isso é impossível. Só um dia aí vocês vão ver nos números complexos
que isso é possível de acontecer. Por enquanto, nenhum número ao quadrado dá menos 16, ou seja, o n não pertence aos naturais. Ou seja, esse não é um termo da sequência, não tem uma posição para ele. Letra E, a m é igual a 241. Qual é o valor de m? Está sugerindo que esse termo pertence à sequência. E se ele pertence, qual é a posição dele? Então, o que a gente faz? Se ele pertence à sequência, se a m realmente vale 241, então existe um número que a gente coloca no lugar da formulinha aqui, que vai ter como resultado o 241. Resolvendo essa equação, a gente tem que isolar o m ao quadrado. Então, soma 2, 3m ao quadrado é 243. Para isolar a incógnita, eu tenho que tirar o 3 daqui, divide por 3, m ao quadrado é igual a 81. E aí, existe algum número natural que é o quadrado da 81? Sim, esse número é um 9. Portanto, esse termo pertence à sequência e ele é o nono termo da sequência. Exercício 8. A expressão a seguir é uma lei de formação da sequência. Então, mais um exercício desse tipo. Agora foi dada uma outra expressão, ó, n ao quadrado menos 6n mais 8. Então, aqui a gente tem uma novidade em relação aos outros exercícios. Aqui na formulinha aparece o n duas vezes. Bom, mas a ideia é a mesma. Você quer descobrir um termo, substitui todos os lugares que aparece um n e você vai substituir pela posição. Então, veja só, para descobrir o primeiro termo, você vai substituir o n no primeiro caso que ele aparece e n no segundo caso também. Substitui em todos os lugares. Fazendo a continha, teremos que o A1 é 3, substituindo, para descobrir o A2 eu vou substituir o n por 2, então vai ficar igual a 0. Substituindo por 3 vai ficar igual a menos 1. Substituindo por 4 vai ficar igual a 0 de novo. Substituindo por 5 vai ficar igual a 3, certo? E por último, como ele pediu os 6 primeiros, o A6 substituindo vai ficar 8. Então, essa sequência, os termos dela são 3, 0, menos 1, 0, 3 e 8. Certo? Então, mais uma novidadezinha aqui, ó. Por enquanto, todos os outros casos que a gente tinha visto, ou a sequência era crescente ou era decrescente. Nesse caso, perceba que 3, 0, menos 1 está decrescendo. E a partir daqui ela começa a crescer de novo. Menos 1, 0, 3, 8 e assim por diante. Certo? Então, para a próxima pergunta, a sequência formada é crescente ou decrescente? Então, nesse caso, ela não é nem só crescente nem só decrescente, né? Não podemos classificar de nenhuma dessas formas. Então, por enquanto, a gente vai chamar ela de nem crescente nem decrescente, nenhum dos dois, tá? Então, perceba, existem infinitos padrões possíveis aí para sequências, né? Nem sempre vai ser crescente, nem sempre vai ser decrescente, nem sempre vai somar 4, subtrair 5. Tem muitas possibilidades, né? A gente viu algumas nessa aula aqui. E a última pergunta, qual é o valor de A20? Então, mais uma vez, mostrando a importância da fórmula. Tendo a formulinha, a gente consegue calcular qualquer termo. Basta substituir aqui por 20 na formulinha e chegaremos no resultado. A20, então, é 288, sem precisar indo um por um. Então, pelo jeito, esses termos aumentam bastante, até chegar no 288 aqui. A gente não sabe se vai voltar a decrescer, se vai crescer cada vez mais. A gente não sabe por enquanto. Deixa isso para depois.